professora Betânia Mariane, da Universidade Federal Fluminense. Betânia, com você. Bom, obrigada, Carla. Agradeço a comissão que tem trabalhado incansavelmente, a Comissão Científica da Análise do Discurso, né, da Abralim, e eu de vez em quando acompanho um pouquinho assim de longe, mas vejo o trabalho, né, da Débora, da Carla, do Baronas, e tem mais alguém que agora não me foge a memória. Agradeço também a direção da Abralim, né, na figura do Miguel, e enfim, esse trabalho, né, dessa Abralim ao vivo, que é uma oportunidade de fato da gente poder reunir Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Alagoas, né, Minas Gerais, né, num momento assim de comunhão, de interesses, né, e de amizade. Então, acho que acima de tudo a Suzy trouxe a palavra afeto, né, como afetação, e eu trago, né, desse afeto, né, a sua ideia de amizade. Também quero dizer que anotei um monte de coisas, eu não estou no chat, eu não consigo ver, mas eu também anotei várias coisas aqui de perguntas e de pontos para comentar. Vamos ver como é que tudo vai acontecer. Eu vou ler o meu texto, tá? Eu peço que vocês tenham a paciência de me escutar. A terceira fala e lendo, né, às vezes fica um pouco cansativa, espero que não fique. E esse texto, ele na verdade não tem um título, né? Depois eu falei, gente, eu não dei um título. É sobre o testemunho, né? E ele é um texto, assim, boa parte desse texto, não inteiro, né? Integra, né? É parte da introdução de um livro que eu pretendo lançar, se tudo der certo, pela editora Pontes agora, final de agosto, setembro, né? Que é sobre testemunhos de resistência e testemunhos de revolta, né? É um tema com o qual eu venho trabalhando já há bastante tempo, tenho apresentado, né, várias análises ao longo, né, desse tempo de pesquisa, e o que eu fiz foi reunir, né, esses textos sobre questão do testemunho e reescrevê-los em larga medida, né, quer dizer, eu não simplesmente coloquei todos juntos, mas eu fui relendo e refazendo algumas reflexões que estavam ali, né, que a gente vai fazendo essa reflexão muitas vezes no calor da hora, e depois quando a gente relê, diz assim, poxa, mas eu poderia ter dito melhor, ou não penso mais assim, então eu fui reescrevendo e, enfim, eu já convido a todos, né, quando esse livro for lançado, né, que a gente possa, enfim, estar nesse momento. Então, eu vou começar nessa leitura, e lá vou. Quando li Primo Levi pela primeira vez, Primo Levi, sobrevivente do Holocausto, já envolvida com a reflexão sobre o testemunho, fui mergulhada com as palavras dele no inimaginável horror cometido durante sua prisão, sobretudo pelo modo como ele descreve e se inscreve na violência a que era submetido diariamente para despojá-lo de sua condição de humano. As formas de brutalidade e crueldade eram muitas, mas uma delas se destacava: a violência sobre o simbólico, ou melhor, a violência exercida a partir dos muitos modos de silenciamento dos presos para impedi-los de significarem e se significarem no entremeio das línguas em circulação no campo de concentração. Um ato que incidia no processo de desumanização, ou, como num dos artigos que eu escrevo, de dessubjetivação. Primo Levi, com seu testemunho no livro É Isto um Homem, e em outros também que ele publicou, tenta fazer a linguagem funcionar para apreender essa impossibilidade de significar o inabordável do que foi a barbárie vivida. E, ao tentar significar, ele esbarra na impotência das palavras e tropeça no real da língua, para aquilo que nele próprio é impossível de ser dito. Lendo o indizível horror do Holocausto pelas palavras de Levi, lembrei-me de modo vago e impreciso do que havia me fisgado durante a leitura de vários livros de Clarice Lispector. O desassossego da autora ao escrever sobre a impotência das palavras, ponto para onde sempre retornava ao tentar falar o indizível.
Não poderia deixar minhas inquietações sobre o testemunho sem me valer do impacto que foi ler Clarice às voltas com o indizível em sua própria condição subjetiva. Nas páginas iniciais de A Paixão segundo GH, Clarice nos diz que durante horas e horas, são palavras dela, havia perdido sua montagem humana. Sua, e eu cito, formação humana havia, segundo suas próprias palavras, se desintegrado. Algo havia acontecido que a teria levado a esse estado. Interrogando-se sobre o acontecido, para falar desse impacto sofrido, ela traz significantes como, e eu cito, dissolução, desintegração, incompreensão, morte. Mas traz também seu combate, dizendo que sua luta contra a desintegração era de, e eu cito, tentar dar uma forma contorna o caos, uma forma da construção a uma substância amorfa, nos diz Clarice. E não estaria aí, nessa tentativa de dar forma, o inassinalável encontro faltoso do sujeito com a linguagem que marca o impossível da língua? Nas palavras finais de A Paixão segundo GH, Clarice volta-se para falar da realidade, do pensamento, e para o que consegue e não consegue designar com suas palavras. Volta-se para a não coincidência entre as palavras, as coisas e ela consigo mesma. Esta sua dimensão humana na linguagem, esse seu esforço humano de buscar na linguagem palavras que possam dizer do exterior algo possível mesmo com a ausência de significantes, a fazem voltar sempre com as mãos vazias. Porém, não exatamente vazias, pois Clarice afirmará em seguida que volta com um significante, aquele que nomeia o impossível e a faz seguir adiante. E eu cito Clarice: volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela, a linguagem, não conseguiu. Meu encontro com esses dois autores está separado por aproximadamente 40 anos. Há 40 anos atrás eu li Clarice, né? E releio agora, vejam, né? Nessa confluência com Primo Levi, né? Nessa questão do testemunho. Entretanto, o que me leva a colocá-los em paralelo no começo desta apresentação, que tem o testemunho como temática, é que em ambos que bordam o indizível, leio testemunhos de enfrentamento com o real da língua, da história e do inconsciente. Os embates e reflexões são produzidos no calor desse enfrentamento, algo que muitas vezes me acompanhou, tanto na minha própria experiência pessoal de análise e da minha formação, né, ao longo de tantos anos em psicanálise, e também nos gestos e práticas políticas que extrapolaram o divã, né, mas também naquilo que continuamente recolho das leituras sempre retomadas da obra de Michel Pechet. É na dimensão de um furo na linguagem que testemunho será pensado aqui. Ou seja, não está em jogo um testemunho prestado em processos jurídicos, por exemplo. Situa a compreensão do testemunho no entrelugar teórico da psicanálise, da história e da análise do discurso. Nesse relato de si do testemunho, está também o relato da historicidade da produção de sentidos em uma formação social, com seus desajustes, contradições e rupturas com o laço social. Mas, nesse testemunho, que uma vez repetido pode ser ensinado, nele há um outro saber, um saber não ensinável, mas transmissível. Então, essa minha reflexão sobre o testemunho está em relação com essas pesquisas que eu já vinha fazendo sobre as noções de sujeito, inconsciente e ideologia. Uma das perguntas que se impôs desde o início desse meu trabalho era como abordar discursivamente o testemunho. E aí vale só dizer que eu fui ler testemunho no Agamben, pessoal da literatura de testemunho, enfim, fui fazer um passeio, né, pelas outras disciplinas.
né? Mas sempre me perguntando, mas, né, como analista do discurso, como ler testemunhos, né? O que seriam testemunhos? Como compreender testemunhos, né? Como abordar discursivamente testemunho? Testemunhos como os de Leve e de Clarice têm nome próprio, representam registro no simbólico de uma condição subjetiva e histórica que recorta uma posição específica como narrador de uma violência. A noção de sujeito em análise do discurso remete para uma teorização sobre o funcionamento da linguagem, que inclui a ideologia, o real da história e o real do inconsciente. Sujeito dividido, inscrito socio-historicamente, exposto às contradições de seu tempo e de sua formação social, levado a falar de determinado lugar e que sofre a injunção social a significar e a significar-se sem se perceber sofrendo essa injunção. Fazemos uma teorização sobre o humano, e aí eu estou falando fazemos os analistas, né? Como ser de linguagem, interpelado pela linguagem, dividido e estruturado nessa interpelação. Se a noção de sujeito foi ponto de dobra entre inconsciente e ideologia, qual a fronteira e qual a conversa seria possível de ser estabelecida no que a análise do discurso recorta da psicanálise? Mais especificamente, no que diz respeito à análise de testemunhos, como de construir um dispositivo de análise suficientemente teorizado para a compreensão de enunciações singulares. Em ambas, análise do discurso e psicanálise, uma necessária relação entre sujeito e linguagem está em jogo na forma de uma descontinuidade entre a prática linguageira, no cotidiano, e um dito singular, o qual se particulariza na diferença. Em ambas, nas duas teorizações, a consideração do sujeito como efeito está em jogo, mas não da mesma forma. Ao relatar essa experiência vivida do testemunho, o sujeito se conta, se significa, a partir de um ponto na cena psíquica que o enquadra, ou seja, a intromissão do sujeito do inconsciente se realiza sempre. Falamos de um lugar simbólico determinado pelas articulações da cadeia significantes, articulado pelo outro, grande outro. Podemos nos perguntar, então, o quanto seria possível testemunhar integralmente, uma vez que não temos acesso a essa cena psíquica, né, que constitui o sujeito, muito embora soframos os efeitos de sermos determinados por ela. Além disso, precisamos narrar o acontecido, ou seja, testemunhar a partir de nossa língua. Seria a nossa língua capaz de dizer tudo de uma experiência vivenciada? Há um fracasso na linguagem em falar de um todo vivido, uma vez que a linguagem é esburacada e apenas faz borda na tentativa de dar conta da experiência ou do acontecimento, né, que mergulha, no qual o sujeito mergulha de forma inexorável. Indaga-se muitas vezes sobre o caráter testemunhal de relatos e de depoimentos de experiências. O que faria de um relato um testemunho? E aí foi muito, muito legal, não cabe aqui, mas com o Rodrigo, nós acabamos de escrever um texto sobre relatos, né? E aí eu acho que, para mim também, na escrita desse artigo com o Rodrigo, eu também consegui delimitar melhor, né, testemunho e relato, né? Mas, enfim, aqui, qualquer relato seria um testemunho? E eu digo não, né? Não se trata de atribuir valor testemunhal a quem tem muita experiência ou vivência em determinada situação. Não se trata, portanto, de uma memória para ser propagada. Qualquer um pode se valer de um tempo decorrido em que adquiriu experiência em uma vivência traumática para daí extrair elementos a serem ensinados. Porém, nem tudo o que é vivido é da ordem da experiência de um acontecimento. Experiência em que, em termos analíticos, né, e aí, experiência do acontecimento, eu vou fazer um deslocamento para algo que vem do Lacan, né, em termos analíticos, como sendo aquilo que não se imagina. Assim, cabe a pergunta: haveria em qualquer depoimento, em qualquer narrativa, um testemunho a ser transmitido nesse sentido analítico? O que implicaria efeitos de transmissão?
Testemunho, nessa medida, tem a ver com a transmissão singular de uma experiência discursiva indizível em sua totalidade, por princípio. Dar um testemunho aponta para um falar urgente, visando não esquecer, para não deixar os outros esquecerem. Um falar sempre marcado ao mesmo tempo pelo esquecimento na memória e pela incompletude inerente à linguagem. O imperativo da urgência do relato testemunhal é compreendido como a necessidade de inscrever singularmente o memoriável na história, dada a violência de um acontecimento que provocou a iminência de uma disjunção ou desarticulação ou descontinuidade na subjetivação e no sócio-histórico. Pensemos aqui no Primo Levi como testemunha, que logo nas palavras introdutórias daquele seu livro, né, Isto um Homem, formula o imperativo de relatar o que havia passado no campo de concentração em termos de perda da dignidade de si em uma posição limite, nem vivo nem morto, e sobretudo sem voz. Levi, né, Primo Levi, deseja contar aos outros o que passou. E aí eu cito esse trechinho do Primo Levi, né, que é logo o início. A necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes, alcançou em nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de uma liberação interior. Nas palavras de Primo Levi, testemunhar sobre o vivido traumático é uma forma de liberação interior. Uma primeira leitura, né, ou direção de análise desses vários testemunhos, né, que eu fui lendo, né, vários mesmo, né, me permitiu propor o testemunho como da ordem da singularidade de um memoriável, né? Ou seja, testemunho como esse falar urgente que se impõe frente aos esquecimentos que a historicidade, em suas violentas disputas e alternâncias de poder, vai tecendo. Do testemunho entra em jogo um funcionamento enunciativo em que se registra o que chamo de memoriável. Entendo o memoriável como a presença de uma singularidade no rememorar. O sujeito testemunha a dificuldade de colocar palavras em seu encontro com o real, um esforço de simbolizar. Essa, por exemplo, é a situação do Primo Levi. Então, memoriável, né, nessa formulação que eu consegui chegar para pensar essa questão da singularidade no acontecimento histórico e, ao mesmo tempo, esse acontecimento como sendo algo que nem se imagina, né, como que vem, né, desse aporte da psicanálise. Então, memoriável no testemunho é um nome para se dar ao que resulta do encontro do sujeito com o real da história, real da língua e real do inconsciente. Memoriável seria, assim, o registro no simbólico do que é possível dizer inscrito na tensão entre o lembrar e o esquecer, que não coincide com o jogo das inclusões e exclusões da ordem do discurso histórico. Tal posição diante do falar, porém, está impregnada por uma impossibilidade do tudo dizer. Na pequena gramática do imaginário linguístico que se constrói em torno da enunciação do testemunho, o tempo presente da narrativa sobre o passado faz o sujeito defrontar-se com uma impotência das palavras para significar ou tentar significar esse indizível. Diante de situações de extrema violência, quando as palavras faltam para que se possa dizer do horror, o sujeito tenta abordar com palavras as palavras de que dispõe, para dar algum rastro de sentido ao vivido. Essas tentativas de dizer, sempre insatisfatórias, insatisfeitas e provisórias, já se inscrevem sob a marca do inconsciente, dessa outra cena, já que eu já mencionei no início. E para não ficar citando apenas o Primo Levi, né, eu trago aqui um recorte pequeno de uma outra análise que eu fiz e que eu apresentei há uns 5 anos atrás, mas que eu achei que valia também trazer aqui para vocês,
né, que eu trabalhei com um documentário chamado Morte Inventada. Qualquer um, se vocês entrarem no YouTube e colocarem Morte Inventada, vocês vão encontrar esse documentário, que traz testemunhos de filhos que passaram pela alienação parental. Crianças que foram separadas de seus pais a partir de uma discursividade materna intolerante. O documentário é, portanto, o registro de um vasto conjunto de depoimentos dados por pais e filhos sobre o afastamento provocado pelas mães após o divórcio. Crianças que, impedidas do convívio com o pai, ficaram reféns de um gozo sem limites da mãe. São testemunhos que narram uma grande dor, um vazio e um conflito subjetivo, tanto da parte dos filhos quanto dos pais. O documentário traz o relato dos pais e dos filhos. Esse acontecimento ininteligível para a criança retorna em sua fala adulta, marcada por silêncios, pausas, lágrimas, ou ainda o que resta da criança, que ao tentar construir sua história, né, a despeito de ter sido objeto desse gozo materno. As omissões, as falhas persistem, por mais que as palavras, as metáforas usadas tentem dar conta desse vivido que foi, né, essa alienação sofrida. E aí eu trago um primeiro depoimento, um primeiro testemunho, que diz: aí a minha mãe, não lembro, a gente voltou para o Rio, a gente ficou do lado da minha mãe, a gente tomou as dores, eu não sei qual era a verdade. Estar com meu pai curtindo era como estar traindo a minha mãe. A questão não é a ausência do pai, mas o ter ficado aprisionado ao pai, destituído pelo discurso materno. Entre enunciados e enunciação vacilante do sujeito, o sujeito tenta cernir o vazio, tenta habitar um tempo passado que não há mais, sem saber exatamente o que virá a ser. E eu cito um outro trechinho. Só agora, a essa altura da vida, adulto, né, fui conhecer o mais amargo dos sentimentos. A injustiça é uma onda de 10 metros que te arranca de dentro de si e faz tudo te apagar. Falta chão, falta ar, falta voz. Você perde o rumo, você perde o prumo. Não sabe mais aonde fica o céu. Por eternos 3 segundos, você prova o gosto da água do mar, o gosto do sal, da areia, da morte. A razão e os sentimentos submergem e afloram os seus mais profundos instintos. É você no avesso, primitivo, em carne viva. Esse sentimento veio morar comigo. Esse sentimento de carne viva, carne sem significantes, que façam borda, passa a morar com o sujeito, presença real do indizível da experiência da separação. Entendo, então, esses testemunhos, né, esses depoimentos, como testemunhos da passagem por uma experiência que apenas no só depois permite que algo gire e venha a se inscrever como possibilidade de outra coisa na vida subjetiva. O indizível, então, que tenho mencionado até agora, não se confunde com o impossível de dizer do real da língua. O sujeito pode lembrar-se do que foi, se defrontar com o desamparo. Tudo o que conhece ou conheceu, ou seja, todos os traços sociais, culturais e histórico-ideológicos, em sua materialidade linguageira, traços que delimitam e dão sustentação imaginária ao eu, ou aquele sujeitinho pragmático, né, lá que o Pechet menciona, todos são ininterruptamente desautorizados, desamarrados. Em uma palavra, silenciados. Mas o sujeito não tem como falar de tudo. Não há palavras para esse desamparo provocado historicamente. Ele não coincide com o desamparo inicial do ínfans, mas pode tocá-lo pelas bordas simbólicas que o sujeito, ao subjetivar-se, foi construindo e dando consistência imaginária a esse eu que toma a palavra e que tenta falar desse horror sem conseguir. A narratividade do testemunho, desse produzir singularmente um memoriável, traz um conforto,
pois constrói uma borda no simbólico. Mas, sabemos, nem tudo entra no simbólico, e o que não foi simbolizado retorna no real. Como sintoma, retorna nos sonhos, comparece nas falhas do dizer. O sujeito fala para o outro, o outrinho, contorna com o imaginário, escreve para o outrinho, né? Mas sempre alienado ao grande outro, falando a partir do grande outro. Como autor e testemunha no sonho, por exemplo, o sujeito fala de um ponto desconhecido que o constitui, uma alteridade absoluta. A referência ao real, lugar do impossível, do furo, do inalcançável, do que desloca a cadeia significante e faz balançar a consistência do imaginário, é justamente o lugar da verdade do sujeito em sua relação com o desejo do outro, o grande outro. Assim, o valor do testemunho para aquele que se dispõe a testemunhar não está nem do lado do narrar o que aconteceu, nem atrelado à impotência das palavras. É justamente no fracasso de um suposto voluntarismo consciente de querer dizer ou de querer fazer algo que se forja o bem dizer do testemunho e que eu acho que ocorre a transmissão. Manifestação do sujeito do inconsciente, não de uma vontade, mas sim de uma verdade outra. Como já disse, testemunho é esse falar de si de forma inexorável e urgente, né, sobre algo, esse inesperado, né, que eu mencionei anteriormente, e quase sempre inusitado para aqueles que não estão nos movimentos de resistência. É um falar que se impõe, o sujeito precisa dar forma simbólica, produzir um memoriável, tentar preencher com sentidos possíveis o indizível. Aí está uma forma de historicizar para si a violência presenciada ou vivenciada. Então, esse projeto, né, de 4, 5 anos, sei lá quantos anos tem, 6 anos, foi o de fazer uma leitura discursiva desses diferentes testemunhos. E a leitura e a análise que eu fui fazendo, isso me permitiu, então, né, vocês lembram da primeira pergunta, né, do projeto, como pensar discursivamente os testemunhos. Então, pensando discursivamente, né, e tentando fazer essas análises, eu fui me encaminhando, então, para a teorização de 2 tipos de testemunho. Chamei de testemunhos de resistência e chamei de testemunhos de revolta. Testemunhos de resistência são aqueles que, com dizeres possíveis, lutam contra os sentidos dominantes das ideologias hegemônicas. Testemunhos que retornam ao indizível da história para não deixar cair no esquecimento o que foi uma violência. A imposição da violência é discursivizada pelo poder político, que se pretende hegemônico. A violência é discursivizada como legítima. Ou, em outras palavras, pensemos nos tanques ontem, né? A violência é discursivizada como legítima. Ou, em outras palavras, a repressão, né? A política do silenciamento são significados como formas de garantir a obediência familiar, trouxe um caso, né, das famílias dilaceradas, ou social, caso do Holocausto, né, em nome de um bem comum. Assim, como justificativa para coibir lutas sociais, regulamentam-se as formas de contestação, ao mesmo tempo em que se objetiva dominar a resistência à vontade daqueles que pensam diferente, mesmo que esse domínio seja feito com assassinatos. Em muitos casos, e aqui eu estou pensando muito especificamente num dos testemunhos que eu analisei, né, que é até um artigo que eu fiz em homenagem, né, à Suzy, né, no livro de homenagem à Suzy, que foi sobre um pai mexicano, né, que testemunha o que foi a violência, e que o Rodrigo foi um dos meus pré-leitores, né, Rodrigo? Então, estou pensando aqui, estou falando de assassinato, porque eu tinha não só o Primo Levi, né, mas também esse outro texto em mente, né? Então, voltando aqui, assim como justificativa para coibir
lutas sociais, regulamentam-se as formas de contestação, ao mesmo tempo que se objetiva dominar a resistência e a vontade daqueles que pensam diferente, mesmo que esse domínio seja feito com assassinatos. Em muitos casos, sobretudo naqueles em que se visa a destruição de um suposto inimigo, o papel da violência é difundir o terror, produzindo dessa maneira um medo social quase, e aí a palavra é do Norberto Bobbio, irracional. São testemunhos, então, né, que lutam contra isso, né? São testemunhos que lutam, esses testemunhos de resistência, que lutam por justiça social, repetem a exaustão denúncias cometidas pelo Estado ou pelas famílias, ou outras circunstâncias, né? São sujeitos que querem falar, ser ouvidos e divulgar o que dizem. Para tanto, comparecem em comissões da verdade, falam para o Congresso, dão entrevistas, aceitam fazer documentários, escrevem livros e vão colocando em circulação o acontecimento. Ao narrar o que é possível, demarcam um memoriável, ou seja, constroem e circunscrevem a particularidade de suas significâncias diante dessa questão. E o termo significância aqui, eu remeto para um texto que eu escrevi junto com a Maria Cláudia Maia, em que a gente vai trabalhar justamente o conceito de significância no Benveniste, na questão da enunciação, e o modo como Lacan retoma e retrabalha a significância no âmbito da psicanálise, não sem o Benveniste, né? Então, a significância aqui não é qualquer, tá? Então, ao narrar o que é possível, demarcam um memoriável, ou seja, constroem e circunscrevem a particularidade de seus sítios de significância, de suas significâncias, né? As quais podem ou não vir a se inscrever na memória social, né? Quer dizer, o memoriável não tem a ver com a memória social, o memoriável tem a ver com um gesto, né, Rodrigo? Né? Um gesto daquele sujeito em testemunhar. Tá? Entendo que esses, então, são os testemunhos de resistência. Os testemunhos de resistência são públicos, foram escritos, publicados, gravados, filmados, na temporalidade do só depois, quando se tenta dar sentido ao sem sentido vivenciado, quando o sujeito tenta dizer o indizível da tentativa de dessubjetivação. Em sua maioria, né, então, os ensaios que compõem o livro que eu organizei, né, lidam exatamente com esses testemunhos de resistência. Mas eu também cheguei nisso que eu chamo de testemunhos de revolta, que eu considero preciosos, né, primeiro pela raridade, não é que sejam raros, mas pela raridade que eles se dão a ver para nós enquanto analistas do discurso. Eu trabalhei com 2 exemplos, né, dois momentos de testemunhos de revolta, apresentei no CEDISC, depois apresentei também num evento do Baronas, e também num outro lugar, eu já não me lembro mais qual, essa questão dessa revolta, né? E eu sempre fiquei muito assim, mexida com o Peixe quando ele falava da resistência e da revolta, né? Eu sempre entendi que não era a mesma coisa mesmo, né? E também por outros autores, né, do meu passado distante de leituras, né, essa questão da revolta, né, como é falada no Grande Massacre dos Gatos. Mas, enfim, voltando. As análises me conduziram a perceber que também há os testemunhos de revolta, aqueles que se propagam no calor da historicidade em que o laço social foi atingido. Os testemunhos de revolta são flagrados no cotidiano. São discursividades em que não é preciso um ousar para se revoltar. A revolta acontece no sujeito. É um acontecimento no sujeito, a revolta. A revolta se impõe ao sujeito. Os testemunhos de revolta se discursivizam na forma de gritos que não ficam calados, mas que rasgam o ar como acontecimento real no sujeito, um acontecimento do dizer que emerge na estrutura. Nos testemunhos de revolta, o inesperado do pensamento comparece para o sujeito, fazendo-o enunciar o sentido silenciado do que fora recalcado, de uma ideia recalcada. É uma emergência do dizer, é da ordem de um acontecimento,
atualidade e memória, no mesmo batimento, que intervém no imaginariamente estruturado linguageiro do sujeito. O sujeito se encontra em uma posição em que se deixa apanhar na rede de significantes que o constituem para dizer de si e do laço social no mesmo instante em que seu grito de revolta testemunha o impensado do pensamento. Testemunhos de revolta constituem um dizer incontido, mas apreensível e analisável enquanto discursividade. E é justamente o último texto o que fecha a tal coletânea. Então, vou fechar aqui. Então, nos dois testemunhos de resistência e testemunhos de revolta, a partir da questão da materialidade, teórica das materialidades discursivas, né, busco compreender os efeitos da particularidade de uma determinada historicidade, determinadas condições de produção em seu entrelaçamento com a singularidade do acontecimento do dizer de um determinado sujeito. A leitura discursiva proposta, nesse trabalho de trituração dos sentidos estabilizados, foi me conduzindo ao longo das análises dos testemunhos para isso que eu fui chamando da impotência das palavras ou indizível, e sobre o inconcebível dos acontecimentos absurdamente desumanizadores, a questão paradoxal dos testemunhos em tentar falar disso, ou seja, para o que ainda não tem sentidos formuláveis. E aí, quando eu escrevi isso, né, no momento que eu estava redigindo isso, eu me lembrei, me voltou um trecho, né, do Marxismo e Linguagem, né, do Bakhtin, que eu li no mestrado, na minha entrada no mestrado há muitos anos atrás, né, mas era um trecho que sempre me capturou muito, né, e que agora, né, no fechamento de todo esse percurso, eu pude fazer um batimento ali com outras coisas do Peixe, outras reflexões do Peixe que também me capturaram. Então, essa questão paradoxal dos testemunhos em tentar falar disso, ou seja, aquilo que ainda não tem sentidos formuláveis, me trouxe, então, à lembrança palavras de Bakhtin e de Peixe, ambas lidas há muitos anos atrás como parte do início dos estudos na pós-graduação e na minha história de leituras em análise do discurso. Bakhtin afirma que na linguagem se inscreve a ideologia dominante, mas também se encontram fios soltos e tênues do ainda não formulado, ou do que ainda não ganhou corpo verbal como possível, o enunciável da resistência frente à hegemonia. Esse ainda não formulado, compreendido por Bakhtin como indicador de transformações sociais e histórico-ideológicas, cujos múltiplos fios de sentido ainda não estão estruturados, se encontra disperso na linguagem de forma transitória e efêmera. Com os devidos distanciamentos teóricos, a menção ao efêmero e ao inatingível como possibilidade na linguagem de processos de produção de sentidos outros que tentam cernir o que ainda não tem sentido, me trouxe de volta à memória algumas inquietações de Peixe. Às voltas com o real, ele se pergunta, no coloque materialidades discursivas, e eu trago, ele vai se perguntando, como, em sua forma de existência histórica, as ideologias não hegemônicas tocam a língua? As ideologias fazem fronteiras? Como considerar os discursos da revolta? Se há real, se há o inenunciável de uma ideologia, haveria um sujeito para dizer o inenunciável? É isso, obrigada.